Apocalipse 9 é o capítulo mais assustador da Bíblia. Fique em casa se virem isto. Assista a este vídeo até o final para descobrir o pior evento nesta terra e o mais assustador na Bíblia. O Velho Testamento contém 15 livros de profecia, mas o Novo Testamento tem apenas um. Apocalipse. João, um apóstolo, escreveu-o enquanto estava em Éfeso. Juan e Maria, a mãe de Jesus, mudaram-se para lá juntos e viveram suas vidas em Éfeso, onde também foram enterrados. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. Durante esse período, o imperador Domiciano exigiu que todos queimassem incenso a César, uma vez por ano. No dia do Senhor, as pessoas tinham que ficar em frente a um altar, levantar as mãos e declarar: César é o Senhor para os primeiros grupos cristãos. Este foi um severo desafio. O sufismo era evidente: Jesus é o Senhor, não podiam dizer César é o Senhor, sem enfrentar sérias consequências. Agora, era crucial ver se os cristãos se apegarão firmemente ao sufi. Mesmo antes de este livro ser escrito, as pessoas já estavam a morrer pelo sofá, e este livro é um guia para aqueles que estão dispostos a morrer pelo que acreditam inicialmente. A palavra mártir significava simplesmente testemunha, mas logo ficou claro que ser uma verdadeira testemunha de Jesus poderia significar perder a vida. É por isso que o significado de mártir mudou para alguém que morre por sua fé em Jesus. Juan escreveu o livro do Apocalipse, mas está escrito de forma diferente ao Evangelho de Juan e suas 3 cartas. Aqui está o porquê o livro do Apocalipse foi dado a Juan de uma forma única. O Deus Pai deu-o a Jesus, então Jesus deu-o a um anjo. Esse anjo foi então dado a João, que escreveu para todas as igrejas. Nenhum outro livro da Bíblia surgiu de uma forma tão complexa como este. Juan escreveu o que viu e ouviu. E às vezes o que viu era tão extraordinário que o anjo teve que lhe lembrar 11 vezes que ele escreveria tudo. Durante as suas visões, Juan foi levado para o céu, onde ouviu várias vozes e cantos cantando, e teve de se certificar de escrever todas estas coisas. O Apocalipse é um livro incrível com um tema claro: o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Este evento é predito 318 vezes na Bíblia, o que o torna a previsão mais frequentemente mencionada. O livro de Apocalipse cobre os eventos que ocorrem antes, durante e depois do retorno do Senhor Jesus. É aqui que vemos as trombetas. O Apocalipse está cheio de imagens e representações. Usa muitos símbolos para nos ajudar a entender coisas que de outra forma seriam muito complexas. É importante saber que estes símbolos estão lá para tornar as coisas mais claras, não mais confusas. No entanto, algumas pessoas acham que os símbolos do Apocalipse são muito complicados e optam por ignorar a mensagem. Mas isso não é correto. Podemos agrupar estes símbolos em 4 tipos principais. Primeiro, alguns símbolos são fáceis de entender. O dragão ou serpente representa o diabo. O lago de fogo significa o inferno. O grande trono branco é onde o Senhor julga. Segundo, alguns símbolos explicam diretamente no texto. As estrelas são anjos, os candelabros representam igrejas. Os eixos, trombetas e copas representam desastres. O incenso é como orações que se elevam ao céu. Os 10 chifres simbolizam reis. Terceiro, outros símbolos também são encontrados em outros lugares da Bíblia. No Antigo Testamento, encontrarão a árvore da vida, o arco-íris, a estrela da manhã, a vara de ferro, os jinetes e governos opressivos, mostrados como bestas selvagens. Geralmente podemos assumir que estes símbolos significam o mesmo que sempre significaram. Finalmente, alguns símbolos não estão claros, como a pedra branca. Os acadêmicos têm muitas ideias diferentes sobre o que isso significa. Pode ser uma marca de inocência, um sinal de aprovação ou um símbolo de grandeza.
Talvez só conheçamos o seu verdadeiro significado quando o conseguimos. Os números são frequentemente usados como símbolos no livro do Apocalipse. O número 7 aparece frequentemente, pense em estrelas, candelabros, lâmpadas, selos, trombetas e copos. Especificamente, as 7 trombetas são mencionadas em Apocalipse 8, 6 a 9, 11 a 11, 15 a 19. Estas 7 trombetas são o que vem do 7º julgamento selado. E quando abrir o 7º selo, os anjos que soarão as trombetas, Apocalipse 8, 1 a 5, os eventos anunciados por estas 7 trombetas ocorrerão durante o período de tribulação nos tempos finais. O primeiro anjo tocou a trombeta. E quando o primeiro anjo tocou a trombeta, a terra foi atingida por granizo e fogo misturado com sangue. Apocalipse 8, 7. 1/3 das árvores da terra são destruídas por este desastre, e cada traço de grama é queimado. Este terrível evento é algo parecido com o 7º desastre no Egito. O segundo trombete foi tocado. E no céu, outro anjo tocou a sua trombeta. O resultado é que algo parecido com uma gigantesca montanha em chamas foi lançado para o mar. Apocalipse 8, 8. E 1/3 do mar se tornou sangue. E 1/3 dos navios foi destruído. E 1/3 das criaturas marinhas morreu. Este desastre tem algumas semelhanças com o primeiro desastre no Egito. A terceira trombeta. O julgamento da terceira trombeta é semelhante ao segundo, mas esta vez impacta os lagos e rios de água doce do mundo em vez de mares. A quarta trombeta, a quarta das 7 trombetas, causa mudanças no céu. E 1/3 do sol foi atingido, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 delas ficou escuro. Após o julgamento da quarta trombeta, João aponta um importante aviso de um anjo voando no céu. Ea, clamando com voz alta, disse: ai dos que habitam na terra, pelos outros sons das trombetas dos 3 anjos que estão prestes a tocar. Apocalipse 8, 13. É aqui que vemos o primeiro ai. Apocalipse 9. Uma Bíblia New American Standard Version diz: Então o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu para a terra, e lhe foi dada a chave do abismo do abismo. O 5º anjo tocou a trombeta. Antes do canto, havia 7 selos, e depois de o canto, 7 trombetas. Estes eventos são agrupados juntos, embora não necessariamente aconteçam em um ou logo após o outro. Os primeiros 4 selos e os primeiros 4 trombetas são sobre terríveis acontecimentos na terra. Os primeiros 4 selos envolviam os 4 cavaleiros que traziam ditadura, guerra, fome e morte. As primeiras 4 trombetas causaram danos às plantas, oceanos, rios e céu. Os 3 últimos selos tratam de eventos que acontecem no céu, os gritos das pessoas que morreram por suas crenças, eventos estranhos no céu, e uma introdução às 7 trombetas. Os últimos 3 selos descreverão horrores relacionados com demônios. Lemos sobre uma estrela caída. O texto nos diz claramente que esta estrela representa uma pessoa referida como ele, não uma estrela real. Algumas pessoas pensam que pode ser Nero, um anjo caído, um espírito maligno, Satanás, a palavra de Deus, um anjo bom, ou até mesmo o próprio Jesus. Nesta história, a estrela é melhor entendida como um anjo. Agora, se este anjo é bom ou mau depende de como ele se conecta com um anjo da mesma descrito em Apocalipse 9, 11. Se o anjo em Apocalipse 9, 1 é o mesmo que em Apocalipse 9, 11, então é um anjo maligno. Possivelmente o próprio Satanás, se é um anjo diferente. Pode ser um anjo bom enviado por Deus para abrir o abismo e executar o julgamento, se lhe foi dada a chave da mesma.
O fato de esta estrela ter caído leva-nos a pensar nele como Satanás ou talvez outro anjo maligno de alto escalão. No entanto, a ideia de que lhe tenham dado a chave faz-nos reconsiderar se ele é realmente Satanás. A concepção de que Satanás governa o inferno não é apoiada em nenhum outro lugar da Bíblia. Em vez disso, Satanás será um prisioneiro do inferno. Não soma isso ao mesmo tempo. Vemos que a chave é dada a este ser em um momento particular e por uma razão especial que avança o plano de Deus. Quer este anjo seja mau ou bom, faz parte do projeto de Deus, mesmo que ele não pretenda ser. O poço do abismo tem muitas vezes causado curiosidade sobre onde ele está. A resposta mais simples pode ser que está no centro da terra, onde tudo parece ser cima e nada é fundo. Mas alguns acreditam que a ideia do poço ser sem fundo é apenas um símbolo. O abismo é uma prisão para alguns demônios. É provável que seja o mesmo que o poço sem fundo em um sentido mais amplo. Este lugar é visto como o reino dos mortos. Similar a Hades. Romanos 10:7 pergunta: quem será que descerá ao abismo? Isto é, para trazer Cristo dos mortos. E abriu o abismo. E subiu do abismo um fumo como o de uma grande tempestade. E o sol e o ar se escureceram pelo fumo do abismo. Do fumo saíram sarracatos e caíram sobre a terra. E lhes foi dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não prejudicassem a erva da terra, nem a nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, senão somente os homens que não tinham o selo de Deus na testa. E lhes foi dado que não matassem ninguém, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de um escorpião quando ele picar uma pessoa. Nesses dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte foge delas. Apocalipse 9:26. Estes claramente não são lagartos normais. Em vez de comer plantas, atacam as pessoas como os escorpiões fazem. São uma representação da enorme quantidade de demônios que serão libertados na terra. O ponto é que, durante a grande tribulação, que é um tempo de julgamento de Deus, Deus libertará as hostes demoníacas que estavam encerradas. Descerão à terra como uma praga de lagostas destrutivas. O selo de Deus nas suas frentes protegerá aqueles que o têm. Os 144.000 e possivelmente outros estarão seguros, mas ninguém mais estará. Este julgamento de Deus é inevitável. O livro de Apocalipse menciona 3 vezes um grupo de pessoas que totalizam 144.000. Apocalipse 7:4 diz: e ouvi o número dos selados, 144.000, de cada tribo dos filhos de Israel. Neste ensinamento sobre o futuro, Jesus descreveu este tempo como uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. No Novo Testamento, a palavra selado vem de uma palavra grega que significa marcar com uma marca privada. Deus tem um plano específico e um tempo para tudo, e seu objetivo é levar as pessoas ao arrependimento. Como está escrito em Apocalipse 9:2-21, durante esses tempos, as pessoas que querem morrer, mas não poderão, desejarão morrer, mas a morte os evitará. Não haverá escapatória a este sofrimento severo. A sua força é comparável à força dos escorpiões. E embora a picada de um escorpião seja muito dolorosa, geralmente não causa a morte. Eles queriam morrer, como Paulo falou em Filipenses 1:21-23. Estas pessoas sofrentes anseiam pela morte, mas as suas razões e resultados são completamente diferentes dos de Pablo. Para Pablo, morrer significava receber bênçãos eternas, mas para estes sofrentes, a morte é apenas passar do seu sofrimento atual para um castigo eterno. Apocalipse 9:7-10. Na Bíblia Nova, a versão padrão americana. A versão padrão americana
Dizia que a aparência dos lagartos era como cavalos preparados para a batalha. E sobre suas cabeças havia algo como coroas como de ouro. E seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelo como o cabelo de uma mulher. E os dentes deles eram como os dentes de leões. Tinham coxas como de ferro. E o som das suas asas era como o som de muitos carros de cavalo correndo para a batalha. Tinham colas como escorpiões e ferras. E nas suas colas estava o poder de ferir as pessoas por 5 meses. A forma dos lagartos era como cavalos preparados para a batalha. As pessoas tentaram muitas vezes provar que esta descrição de lagostas, embora seja poética, coincide realmente com lagostas naturais. Mas esta visão passa por alto um claro sinal de sua natureza demoníaca. Uma razão fundamental é que os lagartos servem como mensageiros do julgamento de Deus. Vemos isso claramente no Antigo Testamento, em histórias como Êxodo 10, 4 a 14, e Amós 4, 9 e como cavalos, como ouro, como rostos de homens, como cabelos de mulheres, como dentes de leões. O uso repetido da palavra como sugere que a descrição não deve ser tomada literalmente. A impressão geral desta imagem é de uma estranha e assustadora crueldade. As ideias de que estes lagartos podem representar coisas como helicópteros de combate usados pelo anticristo ou um governo global são interessantes. Mas são apenas conjecturas e não coincidem com todos os detalhes. Parece que devemos aceitar que Deus, cumprindo o antigo desejo desses espíritos malignos de ter corpos próprios, criou para eles corpos que são adequadamente terríveis, assim como os espíritos malignos que os habitam. Não podemos determinar exatamente quem ou o que representa o enxame de lagostas. O que sabemos com certeza é que, pouco antes do fim do mundo, o mal enfrentará um período de sofrimento, como nunca antes. Os detalhes específicos de como isso acontecerá permanecerão desconhecidos até que a história o revele. O líder destes lagartos, Apolão e Abdon, têm os mesmos pensamentos de destruição ou tormento, perdição. Abdon é um demônio que trabalha sob Satanás e está encarregado de um abismo cheio de lagostas que farão sua aparição em cena durante os últimos dias. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em línguas separadas. A palavra para destructor, em grego, vai ser diferente da palavra em hebraico. Isto é algo que precisamos ter em mente em todos os momentos. Embora só vejamos o exemplo na última metade da Bíblia. Em Apocalipse 9, 11, 5 versículos no Antigo Testamento, usam a palavra Abdon. No Antigo Testamento parece significar destruição. O nome Apolônio é a forma grega de Abdon, significando destruidor. Apocalipse 9, 11. Tem como rei sobre eles o anjo do abismo. O nome dele em hebraico é Abdon, e em grego é Apolônio. Isto mostra que o acampamento inimigo está organizado com o título de rei. No livro de Daniel, conhecemos o príncipe da Pérsia, que também é um demônio de alto escalão. O termo rei e príncipe mostra conexões com um reino. Isto claramente mostra um reino com forças que se opõem a nós. Este evento marca o início do fim, durante o qual Satanás e os exércitos sob seu controle serão soltos. Ele será autorizado a levar aqueles que rejeitam a Cristo como rei durante a limpeza de toda a terra para fazer lugar a um novo céu e uma nova terra. O nome Abdon aparece em algumas versões do Antigo Testamento, como a versão padrão inglesa e a Bíblia Nova, da versão padrão americana. Na versão internacional nova, a versão King James e a tradução Viva Nova aparecem como destruição. Juan está fazendo uma declaração audaz, espiritual e política no livro do Apocalipse ao se referir a Abdon, hebreu e Apolon, grego, juntos. Os fatos, trombetas e copos dos tempos do fim, que incluem o grande dia da ira de Deus, servem para julgar o reino do anticristo, cheio de maldade,
El Abaddon Ipsim ou Apollon do Apocalipse é um demônio real, que um dia impundido o real a personas reais durante o julgamento real de Deus. Abaddon era um lugar dos mortos no Antigo Testamento. Os 31:12, que é regularmente ligado à morte e ao reino dos mortos. Está relacionado com o poço nos vermelhos do Mar Morto. Por isso é equivalente a Hades, o reino dos mortos, às vezes personificado, sobre o qual Deus e Cristo têm o controle final. Aqui, o controle é temporariamente atribuído a um anjo maligno que parece ter sido aprisionado com os outros espíritos do poço. Juan pode estar adaptando o título ligeiramente para fazer seu ponto. Muitos sugerem que este título também está destinado a ridicularizar Apolo, o deus arqueiro, um dos emblemas dos quais eram os lagos. Isto permite-nos saber que o objetivo do maligno, que é o chefe do Abaddon, está contra nós. João 10:10 O ladrão vem apenas com o propósito de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, até que a tenham em abundância, com o abismo aberto e o fumo subindo. João vai a Abaddon e suas lagostas, porque lhes foi ordenado que não prejudiquem a erva, nem qualquer planta verde, nem árvore, nem as pessoas que têm o selo de Deus em suas frentes. Podemos deduzir que esses lagartos representam algo simbólico. Os lagostins verdadeiros se alimentam de vegetação, incluindo árvores, ervas e plantas. As lagostas são simbólicas e são usadas como símbolo no Antigo Testamento. Note que o som dos lagartos lembra um poderoso exército que se aproxima da nação. O tormento dos lagartos é permitido durante 5 meses. A vida útil de um lagostão é de 5 meses, e a temporada durante a qual os lagostões atacam também é de 5 meses. Esta parece ser a razão para usar este número de meses para a duração do tormento. O sofrimento e a agonia não duram apenas alguns dias, mas sim enquanto os lagartos continuarem a existir no mundo. A única maneira de acabar com este ataque dos lagartos de Abon é que os atacantes terminem de causar a sua destruição. O tormento é tão insuportável que é comparável ao veneno de um escorpião, e o sofrimento será tão severo que as pessoas desejarão estar mortas. Buscarão a morte, mas não a encontrarão. É claro e consistente na Bíblia que os demônios existem. São entidades que se opõem à supremacia de Deus, buscam realizar sua rebelião impiedosa, influenciando as pessoas a viver de maneiras que contradizem as intenções declaradas de Deus. Ao mesmo tempo, permanecem sob seu controle e podem ser usados para realizar o plano divino. Os cristãos devem submeter-se a Deus e resistir a Satanás e às suas incursões de seguidores. Como resultado, precisamos entender as verdades fundamentais das Escrituras a respeito do comportamento dos demônios e seus métodos de influência. Tendo tornado-nos conscientes da obra dos demônios, somos ordenados a tomar uma posição em Cristo e a opô-la, quer como indivíduos, corporações ou estruturas sociais. Agora estes demônios têm livre reinado sobre a terra. Os demônios desejam afastar-nos de Deus, promovendo o pecado, induzindo tentações, atormentando-nos e assustando-nos como fazem suas partes adversárias. A característica de um demônio é espiritual, imutável e imortal. Os demônios não são oniscientes, e seu poder é limitado ao que Deus permite. Jesus Cristo veio à Terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios. Agora, embora estes demônios sejam libertos, eles têm limites. Deus está em última instância em controle. Nosso Pai no céu não é o destruidor, mas Ele mesmo trouxe esta destruição como parte de seu justo julgamento. Enquanto Satanás é mau e poderoso, ele não é todo-poderoso. Abaddon não tem poder completo sobre os demônios do inferno, essas lousas que emergem do abismo. Mesmo assim, só são capazes de torturar suas vítimas. Não podem matá-las realmente. Quem as detém mesmo no seu momento mais feroz?
O destruidor não pode escapar do controle de Deus. Apocalipse 9, 12 e 15 na Bíblia Sagrada Versão Estándar Americana. O primeiro já passou, eis que virá um par de dias depois destas coisas. Então, o sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus e, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: liberta os 4 anjos que estão amarrados ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar 1/3 dos homens. Os 4 anjos no rio Eufrates. Aquele dia será um dia de ira, um dia de angústia, um dia de angústia e de agonia, um dia de aflição e de devastação, um dia de escuridão e de trevas, um dia de nuvens e de escuridão, um dia de trombeta e de clamor de guerra. Este evento tem lugar no rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio significativo mencionado na Bíblia, conhecido como um lugar onde começou a civilização humana inicial, e sempre foi visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse, adquire um novo significado, torna-se um símbolo-chave nos eventos que a Bíblia prediz ou que ocorrerão no futuro. Esta parte da Bíblia é fascinante e um pouco assustadora. Mostra um tempo em que Deus interveio, e o mundo normal que conhecemos se encontra de forma significativa com o mundo espiritual, levando a efeitos sérios para todas as pessoas. O propósito de libertar estes anjos é trazer uma grande destruição, pois eles têm permissão para matar 1/3 da humanidade. Não há uma relação necessária entre esses 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7:1. Podem ser os mesmos 4 anjos, mas também é possível que não sejam. Quem quer que sejam estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano do desencadeamento deste julgamento. Lemos que foram libertados. Isto assume que estes são anjos maus. Embora isso possa não ser o caso, é provável que sejam anjos maus. Apesar de tudo, eles são instrumentos do propósito divino. Os lagartos demoníacos que foram detalhados anteriormente no Apocalipse só eram capazes de causar estragos nos seres humanos. No entanto, estes 4 anjos têm o poder de executar um massacre em uma escala sem precedentes. Estes anjos só despertam quando Deus considera que é o momento apropriado para fazê-lo, e sua área de ação é limitada a uma porção específica da humanidade. Fazer a vontade de Deus no momento designado. A passagem sobre os 4 anjos pode ser vista como uma representação do julgamento de Deus na Bíblia. Os julgamentos de Deus são muitas vezes apresentados como meios para provocar arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse 9, 2 a 21, menciona que o restante das pessoas não se arrependeu de seus pecados, apesar das pragas. Isto sugere que os julgamentos servem como um chamado ao arrependimento. Esta parte do Apocalipse é uma representação das consequências de se afastar de Deus e da importância do arrependimento. É uma maneira de ilustrar a gravidade do pecado e a necessidade de a humanidade buscar a reconciliação com Deus. Apocalipse 9, 16 e 9 na Bíblia Sagrada Versão Estándar Americana, Versão Padrão Americana. O número dos exércitos de cavaleiros era de 200 milhões. Ou seja, o número deles. E assim foi como foi a minha visão dos cavalos e dos que os montam. Os cavaleiros tinham armaduras azuis. Azuis e azuis. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. De suas bocas saiam fogo, fumo e enxofre. 1/3 dos homens foi morto por estas 3 pragas: pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está em suas bocas e em suas caudas. Porque suas caudas são como serpentes, e têm cabeças. E com elas há fogo e fogo. Este número deve ser tomado literalmente ou simbolicamente. Pode ser que o número não deve ser tomado literalmente.
mas sugere um exército tão grande que é incontável e maior do que os humanos já viram. Os cavaleiros usam armaduras que são vermelho fogo, azul jacinto e amarelo enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e da boca deles sai um fumo, fogo e enxofre. Estes cavaleiros se descrevem de forma estranha e assustadora, criando uma imagem viva de horror, destruição e um vínculo com forças malignas. El exército de los jinetes refere-se a um exército normal ou a um sobrenatural. Estamos falando de um exército composto por humanos ou demônios. Se esta passagem descreve um exército regular de humanos, então a descrição estranha pode ser a forma como Juan tenta descrever as máquinas modernas da melhor maneira que ele conhece, resultando nesta história estranha e assustadora. No entanto, nenhum exército humano deste tamanho jamais existiu. O número total de todos os exércitos de ambos os lados, no auge da Segunda Guerra Mundial, era de apenas 70 milhões. Em 1965, a China afirmou ter um exército e uma milícia de 200 milhões. Mas muitos duvidaram dessa afirmação, mesmo que tal exército se reunisse e se movesse para o oeste. É difícil, embora não impossível, imaginar que tal exército matasse 1/3 da humanidade, talvez 2 bilhões ou mais. Assim, pode ser mais seguro pensar nisso como um exército literal de 200 milhões, mas um que é demoníaco e invade a Terra. Esta ideia segue a descrição anterior de um exército demoníaco como lagostas no capítulo 9, 20 a 21 do Apocalipse. Na Bíblia Nueva, versão padrão americana, os restantes, que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze e bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Em geral, as pessoas não mostraram nenhum arrependimento ou mudança de comportamento. Mesmo que houvesse muitos sinais claros e poderosos de que não deveriam adorar demônios ou ídolos. Mas as pessoas continuaram a adorar ídolos, como se nada tivesse mudado. Continuaram a adorar demônios, embora não se apercebessem disso. É surpreendente ver a rapidez com que as coisas parecem voltar ao que as pessoas consideram normal após um grande desastre como um terremoto. Rapidamente esquecemos as lições que Deus nos ensina, mesmo aquelas que vêm com seus julgamentos. E as pessoas não se afastaram de seus assassinatos, seu uso da magia, seus comportamentos imorais ou seus roubos. Esta lista de crimes é uma forte crítica de nosso tempo de facto. O nosso mundo moderno está cheio de assassinatos, uso de drogas ligadas à magia, comportamentos imorais e roubos. Aqueles que escaparem deste julgamento. O uso do violoncelo será comum em contextos oficiais. Por exemplo, um centurião romano teria colocado um selo num documento que era destinado unicamente à revisão de seu superior. Se os violoncelos se quebrassem, a pessoa que recebia a carta saberia que a carta tinha sido alterada ou lida por alguém diferente da pessoa que originalmente o violoncelo vemos. O violoncelo de Deus no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Cheio de visões e mensagens misteriosas, nos introduz a ideia do selo de Deus de uma forma muito especial e significativa. O violoncelo de Deus serve como uma marca distintiva. Significa que Deus está protegendo certas pessoas que são seus seguidores autênticos. Este violoncelo é mencionado nas visões do Apocalipse, particularmente durante os eventos tumultuosos e sinistros. É importante saber que este violoncelo não é uma marca física. É mais como uma insígnia espiritual. Uma forma de mostrar quem está realmente conectado com Deus e quem está sob sua proteção.
A ideia de selar no Apocalipse está enraizada numa prática antigã, mas é dada um significado espiritual, vai além de simplesmente estabelecer autoridade e autenticidade. Trata-se de ser reconhecido como pertencente a Deus, especialmente durante tempos de adversidade e dificuldade. Este violoncelo espiritual, como uma poderosa representação da fé e da proteção divina num mundo caótico e incerto. É crucial à medida que exploramos mais este tema. Descobrimos que o violoncelo de Deus é realmente importante. Mostra-nos que Deus promete proteger-nos e quer que sejamos leais a Ele. A Bíblia nos diz que mesmo quando os tempos são difíceis, Deus marca aqueles que são seus e os mantém a salvo. Este conceito de descelar também é visto em Efésios 13-14, onde se diz: nele também vós, quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crestes, fostes selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, até que a adquirimos para o avanço da sua glória. Aqui, o violoncelo é equiparado ao Espírito Santo, dado aos crentes como o sinal de sua salvação e promessa de sua herança eterna, dizendo: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos de nosso Deus. Estes servos de Deus receberão um selo protetor na frente que contém o nome de Deus de alguma forma. Apocalipse 14. Então, olhei, e eis o que vi. O cordeiro estava firmemente estabelecido na montesia, e com ele 144, que tinham seu nome e o nome de seu pai inscritos em suas frentes, significando a posse de Deus. Não nos diz exatamente qual é o seu serviço, mas os 144 são cerca de 1000 selhados para um propósito específico e único. A ideia geral de ser selado não se limita, contudo, a eles. Observa-se que a tarefa de selar os servos de Deus foi confiada a 2 anjos, enquanto alguns anjos estavam encarregados de conter Satanás e seus agentes. Outro anjo era responsável por identificar e diferenciar os fiéis servos de Deus. Estes servos eram distinguidos pelo violoncelo de Deus em suas frentes, uma marca facilmente reconhecível para Deus. Este selo os separou, garantindo a sua segurança e proteção durante os tempos mais difíceis. Muitos grupos diferentes têm afirmado ser os 144 milhares. A compreensão da identidade dos 144 de Apocalipse 7 e Apocalipse 14 pode obter-se de certos fatos. Número 1. O grupo de pessoas que se refere como os filhos de Israel são descendentes do patriarca bíblico Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel. Também são conhecidos como israelitas, como mencionado em Apocalipse 7:4. Número 2. Sua filiação tribal é específica, como detalhado em Apocalipse 7:4-8. Número 3. Durante o período da ira de Deusão, eles serão protegidos e triunfarão e encontrarão Jesus na Monte Sião quando retornarem. Apocalipse 14:1. Número 4. Som. Sélices. Pois são puritas. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram comprados e resgatados dentre os homens de Israel, como primícias santificadas e separadas para serviço especial. A Deus e ao Cordeiro. Número 5, são o começo de uma grande colheita. Número 6 são marcados por sua integridade e fidelidade, como é mencionado em Apocalipse 14:5. Tomando tudo isso em conjunto, é difícil argumentar que os 144.000 sejam simbólicos da igreja. O ato de selar, como descrito em Apocalipse, significa uma marca divina de proteção e propriedade.
Este processo de selar simboliza uma preservação espiritual durante tempos de tribulação. Cada uma das 12 tribos de Israel contribui com 12.000 membros, significando uma completude na seleção de Deus. O número 144.000 é rico em simbolismo na numerologia bíblica. 12 muitas vezes representa a autoridade e vinha, completude, governo perfeito. Multiplicar 12 tribos por 12.000 membros sugere uma completude magnificada. O selo dos 144.000 é um sinal da soberania de Deus e da sua capacidade de preservar os seus eleitos no meio do caos e da destruição. Esta noção oferece um terreno aos crentes, assegurando-lhes a proteção de Deus e a importância da fidelidade, em contraste com a marca da besta. O selo de Deus e a marca da besta do livro do Apocalipse mostram uma grande diferença entre o bem e o mal e entre o poder de Deus e o poder do mundo. O selo de Deus mencionado em Apocalipse 7:2-3 representa a proteção e propriedade divina. É concedido aos seguidores fiéis de Deus, marcando-os como seus num sentido espiritual, diferente de uma marca física. Simboliza um profundo compromisso pessoal com Deus e seus ensinamentos. O fato de possuir o selo de Deus indica a proteção espiritual durante os tempos de provação e julgamento. É um sinal de ter sido escolhido por Deus, refletindo uma vida vivida de acordo com os princípios divinos. A marca da besta, mencionada em Apocalipse 13:16-17, é um sinal que mostra lealdade à besta, um personagem maligno que se opõe a Deus. Significa afastar-se de Deus e optar por seguir o poder das pessoas no mundo, que muitas vezes não é justo nem bom. A marca da besta aparece no Apocalipse como um símbolo que distingue aqueles que adoram a besta. Apocalipse 13:16-17 na Bíblia Amplificada diz: também obriga todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, que significa fidelidade à besta, e que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Todos serão marcados durante o governo da besta e de seus companheiros. Esta marca é necessária para participar na economia, e aqueles sem ela não poderão comprar ou vender nada. Somente aqueles que usam um número especial em uma parte visível do seu corpo, mão ou frente, serão autorizados a comercializar. O número único será marcado naqueles que participam em idolatria imperial. O número 666 é o número codificado do ditador. Já discutimos seu significado, a natureza da escrita apocalíptica até que ele chegue, quando sua identidade com esta figura será muito óbvia. Todas as tentativas de decodificá-lo são meras especulações inúteis. Uma coisa é clara: ele não alcançará a perfeição em nenhum aspecto. A palavra curaga na língua grega antiga refere-se a uma marca, mas não é comumente associada a personas. Por isso alguns o interpretam como uma marca simbólica. A ideia de que é necessário uma marca física para comprar ou vender não é, no entanto, impossível e poderia ser prática. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Há muitas maneiras de que isso possa acontecer, e tais programas são propostos e testados constantemente. Uma marca na mão direita ou na testa. Satanás não é um ser criativo. Tudo o que ele pode fazer é imitar a Deus. Não nos surpreendemos ao descobrir que também é uma paródia satânica de algo que Deus fará. Tomar esta marca é como dar as costas a Deus. Mostra que você está escolhendo aliar-se com aqueles que estão contra Deus. Não é apenas uma marca visível no teu corpo, realmente significa que você está vivendo sua vida contra o que Deus representa. O selo de Deus em frente ao selo da besta. O selo de Deus representa a autoridade e proteção divinas, enquanto o selo da besta indica a sua missão ao poder corrupto e mundano. O selo de Deus é uma marca espiritual que denota fé e obediência a Deus.
Enquanto a marca da besta é muitas vezes interpretada como um sinal físico, visível de acordo com as forças do mal, o selo de Deus simboliza a salvação eterna e o alinhamento com a vontade de Deus, enquanto a marca representa ganho temporal à custa da condenação espiritual. Qual é o propósito do selo de Deus? Isto é o que te faz saber que foste escolhido. O Apocalipse de Jesus Cristo foi dado a João por Deus para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Este livro está cheio de mistérios sobre coisas futuras, o que significa ter o selo de Deus na minha testa. Semelhante à forma como Deus protegeu seu povo em Goa das plagas. Ele também estará com eles enquanto o mundo enfrenta seus julgamentos em Apocalipse 7, no meio de João revelar o que acontecerá no fim da era. Saber o que isso significa para estes 144,000 pessoas é crucial, mas o que significa para ti? Deveria Deus. Seu selo em ti. Devemos aprender o que significa ser selado por Deus. Então, vamos descobrir o que isso significa. Há 3 coisas que o selo de Deus te fornece, e vamos identificá-las a partir desta passagem em Efésios 1:13 a 14. O selo de Deus nos dá a inclusão como crente em Cristo. Você é considerado parte dele. Isto implica que tudo o que lhe pertence também lhe pertence. Por exemplo, devido à sua conexão com Cristo, a sua justiça se torna a sua justiça. Identifica o que você deve estar fazendo muito similarmente ao 144,000 em Apocalipse. É necessário que sirvam como suas testemunhas. O que se segue é uma explicação do que acontece depois que os 144 são mortos. 0. São selados em Apocalipse 7. Apocalipse 7:9 a 14. Na Bíblia, Nueva Versão Padrão Americana. Depois disto, vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas de roupões brancos, e com palmeiras nas mãos. E eles gritavam com voz forte, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus e que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e caíram de seus rostos diante do trono, e adoram a Deus. A benção, glória, sabedoria, graça, glória, poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Então um dos anciãos me respondeu, dizendo: os que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Temos as canções de santos e anjos nesta ocasião. Os santos louvaram a Deus por ter salvo um grande número de judeus da incredulidade e da destruição. A postura destes santos, louvando, separados, diante do trono e diante do Cordeiro, diante do Criador e do Mediador. Durante a adoração religiosa devemos considerar-nos na presença especial de Deus para nos aproximarmos de Deus. Devemos fazê-lo por meio de Cristo, pois Ele é o mediador entre nós e Deus. Sem um mediador, os pecadores não poderiam se aproximar do trono de Deus. Seu hábito era vestir roupas brancas e segurar palmas de palma em suas mãos, representando sua justificação, santidade e vitória. Como os conquistadores costumavam aparecer em seus triunfos. Quando os fiéis servos de Deus tiverem combatido a boa batalha da fé e terminado o seu curso, farão uma aparição gloriosa no final, e gritavam com voz alta, dizendo: a salvação é do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Isto pode ser interpretado como um saudável expressando buenos desejos para o sucesso de Deus e o interesse de Cristo na igreja e no mundo, ou como uma aleluia louvando a Deus e ao Cordeiro pela grande salvação que eles providenciaram. Tanto o Pai como o Filho estão unidos nestas louvores. O Pai de ondas de salvação,
O Filho comprou, e aqueles que a desfrutam devem e abençoarão o Senhor e o Cordeiro publicamente e conferirão o devido sacrifício. Aqui está o canto dos anjos. Observamos os assistentes de pé diante do trono de Deusão. Servindo a ele e aos santos, a postura deles é muito humilde e expressa a máxima reverência. Caíram diante do trono de cabeça para baixo e adoraram a Deus. Olhem, as criaturas mais excelentes que nunca pecaram e estão sempre diante dele não só cobrem os rostos, mas caem de cabeça para baixo diante do Senhor. Portanto, como criaturas frágeis e insignificantes, devemos nos aproximar de Deus com humildade e profunda reverência. Devemos prostrar-nos diante dele e mostrar tanto um espírito reverente quanto um comportamento humilde em todas as nossas direções a Deus. Os louvores deles coincidiam com os dos santos e diziam seu próprio amém a eles. No céu há uma harmonia perfeita entre anjos e santos. E acrescentando, bendita, glória, sabedoria, agradecimento, honra, poder e força a nosso Deus, para sempre e sempre. Reconhecer os atributos gloriosos de Deus. Sua sabedoria, poder e força reconhecem que as perfeições divinas de Deus são dignas de bênçãos eternas, louvores e glorificação, enquanto confirmam a sua concordância com um amém. À medida que observamos o que está sendo feito no céu, devemos começar a nos preparar para tal obra, voltando nossos corações para ela, praticando-a muitas vezes e ansiando pelo tempo em que nossos louvores e felicidades serão aperfeiçoados nesse mundo. O seu selo ou marcação vem com um propósito que se torna mais urgente e necessário à medida que vemos o dia se aproximar. Algo que, uma vez que você parou para pensar sobre o propósito por trás do seu selo ou marcação, é incrível como algo tão simples como uma marca ou selo pode ter tanto significado e importância. Estás marcado. Estás selado. Foi selado. És legitimamente de Deus, a esperança do céu é tua. Em vista do fato de ter sido marcada e habilitada pelo Espírito Santo de Deus Santo, encorajo-te a tornar possível que Deus te use como seu testemunho em todas as partes do mundo. Foi a última coisa que Jesus compartilhou com seus seguidores antes de ascender ao céu, e deve ser mais importante para você e para mim focar em nós até que ele regresse. Atos 1:8 na Bíblia ampliada, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até ao fim da terra. Estes textos mostram que os 144.000 serão pessoas que sobreviverão à grande tribulação. Não são santos fiéis que viveram e morreram ao longo das cidades anteriores, incluindo os membros da igreja de hoje. Incluem-se os membros de nossa igreja hoje nos 144.000. Muitas igrejas e grupos têm afirmado que seus membros, ou uma proporção de seus membros, compõem os 144.000. Não devemos, porém, confiar apenas nas afirmações humanas. É importante considerar o que a Bíblia diz sobre quando os membros da Igreja de Deus são selados em comparação com quando os 144.000 serão selados. A Igreja selada com o Espírito Santo, agora os membros da Igreja também estão selados. Paulo descreveu os membros em Efésios. Efésios 1:13, nele também. Vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, os bons notícias de sua salvação, e depois de crerem nele, foram selados com o Espírito Santo prometido, o mesmo Espírito Santo prometido por Cristo, como propriedade e proteção de Deus. Mais tarde ele diz-lhes: e não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque eles foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30, escrevendo aos membros em Corinto, Paulo falou de Jesus Cristo, que também nos selou e deu o Espírito em nossos corações como garantia. 2 Coríntios 1:22. Também nos selou e deu o Espírito Santo em nossos corações como garantia. Os que são guiados pelo Espírito Santo são marcados como verdadeiros cristãos, filhos de Deus e herdeiros da vida eterna.
Romanos 8,14 a 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para voltar a ter medo, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito atesta com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este selamento ocorre no batismo quando uma pessoa recebe o Espírito Santo depois de se arrepender de seus pecadosos. Atos 19:6 diz: e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Uma distinção importante é que os membros da verdadeira Igreja de Deus são selados por Ele para a vida eterna quando recebem e seguem a orientação do Espírito Santo. É importante notar que a salvação não se limita aos descendentes da antiga nação de Israel, mas que indivíduos de todas as raças e nações podem alcançá-la. No entanto, o pueblo de Israel continuava sendo muito valorizado por Deus além dos 144 mil mencionados na Bíblia. Haverá também uma multidão incontável de justos que estarão diante de Deus em vestidos brancoso. Apocalipse 7:9-13 relata depois disto: vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas de roupões brancos, e com palmeiras nas mãos. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esta grande multidão é composta de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ficarão diante de Cristo, o Cordeiro. A pergunta sobre a sua origem responde-se assim: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Servirão diante do trono de Deus por causa de sua resposta a Deus, que fará com que tantas pessoas se voltem para Deus durante a tribulação. A Bíblia revela que 2 representantes de Deus, chamados as 2 testemunhas, profitarão em nome de Deus por 3 anos e meio. Apocalipse 11:3-9-10. Relata e dará 2 testemunhas que se beneficiarão por 260 dias, vestidos de cilício durante toda a comissão, e as difíceis circunstâncias que acompanharão a tribulação. O ministério de estes servos de Deus resultará na adição de muitos filhos e filhas à eterna família de Deus. Essas pessoas serão tanto dos 144 mil como da multidão incontável. A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo as forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste Jó, o que finalmente leva Jó a uma compreensão e fé mais profundas em Deus. Isto pode ser interpretado como se Deus usasse o mal ou o sofrimento para um bem maior, embora não necessariamente o apoie ou o crie. É um tema complexo que muitas vezes leva a discussões sobre o livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é muitas vezes referida como o problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda isto de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Além disso, o conceito de livre-arbítrio, visto em Gênesis com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento são sempre o resultado de escolhas humanas, em vez de atos diretos de Deus. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos temas mais debatidos. A história sobre os 4 anjos do rio Eufrates é uma parte muito importante da visão de Juan sobre o futuro. Estes anjos foram especificamente escolhidos e preparados para um determinado tempo para realizar uma tarefa importante.
Esta parte da história é bastante intensa e pode nos fazer sentir um pouco intenso. Realmente mostra como as decisões de Deus podem ser fortes e severas. Aspectos-chave a considerar nesta narrativa incluem a importância simbólica do rio Eufrates, tradicionalmente visto como um limite entre nações e muitas vezes associado a conflitos e guerras. A libertação dos anjos marca um tempo de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro do Apocalipse. Ao refletir sobre esta passagem, nos confrontamos com o mistério e a profundidade do plano de Deus. Como revelado nas Escrituras, a visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que tem controle até mesmo sobre as forças mais poderosas do universo. Este relato nos anima a refletir sobre os grandes temas do julgamento divino, da redenção e do triunfo final do bem sobre o mal. É um chamado à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso próprio lugar no plano de Deus. Como diz Apocalipse 13, 9. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este é um convite para ouvir, entender e responder às verdades profundas encontradas na palavra de Deus. Em geral, os 4 anjos do rio Eufrates não são apenas uma história do passado. É uma mensagem viva relevante para o hoje. Isto nos convida a continuar aprendendo e estudando a Bíblia cuidadosamente para entendê-la melhor. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre o ensino de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida diária. Somos ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!